Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Vamos meditar na palavra do Senhor. Logo depois nós vamos cercar a mesa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A Epístola de Paulo aos Gálatas, ela é uma das epístolas mais apologéticas do apóstolo Paulo. Lutero fez 2 comentários, segundo um pai da igreja chamado Irineu de Lyon. Lutero fez 2 comentários dessa carta. O primeiro comentário, ele é conhecido como um comentário que os estudiosos amam. Por quê? Porque Paulo, nesse primeiro comentário, ele trabalhou muito bem a defesa contra a igreja católica. E essa carta, junto com Romanos, ela é a base da reforma protestante. Quando você fala os estudiosos também dizem, melhor dizendo, que essa carta é a segunda maior autobiografia de Paulo, só perde para a segunda carta aos Coríntios. Inclusive ele começa o versículo 1 falando Paulo, né? Já dizendo que a carta está sendo escrita por ele. Existem 2 teorias acerca da escrita dessa carta: Galáxia do Norte e Galáxia do Sul. Há quem diga que em 48, se a teoria for Galáxia do Sul, as igrejas que estão na parte da Galáxia do Sul, a carta teria sido escrita em 48 depois de Cristo. Se for Galáxia do Norte, seria cerca de 65 depois de Cristo. Alguns estudiosos, como o Dr. Hernandes Dias Lopes, Dr. Enéas Tognini e outros, acreditam que a teoria da Galáxia do Sul é bem mais aceita. Se for na Galáxia do Norte, teria sido escrita de Éfeso. Se for na Galáxia do Sul, o lugar é Antioquia da Síria. Paulo escreveu essa carta no momento que o Evangelho estava passando por problemas gravíssimos e seríssimos de judeus que queriam transformar o cristianismo numa seita. Isso mesmo, os judeus, que nós podemos chamá-los de judaizantes, eles estavam dizendo assim: olha, aceitem a Cristo Jesus, não tem problema nenhum, mas vocês precisam guardar a lei de Moisés, principalmente fazendo a circuncisão e depois guardando o sábado e algumas outras leis. E o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1, vai dizer assim: me admiro de vocês, porque o evangelho que eu preguei para vocês, que eu ensinei para vocês, e vocês parece que tão pouco tempo já esqueceram e já deixaram falsos mestres, falsos líderes, falsos doutores se infiltrar com filosofias vagas, que ele vai chamar no verso 8 de anátema. Ele vai fechar com qualquer tipo de prática com outra religião e vai dizer: me admiro de vocês, que o evangelho que eu não recebi de homem, que eu não recebi de pessoas, que eu não recebi de convenção, que eu não recebi do sinédrio, mas que eu recebi do próprio Cristo por revelação. Essa carta também vai girar em torno da defesa, de uma autodefesa. Na verdade, eu acredito, eu tenho certeza absoluta, lendo as epístolas paulinas, que Paulo tinha um cisma. Que cisma, pastor Narciso? O cisma de Paulo era que todos quase duvidavam do seu apostolado. Tanto que, se você ler o verso 1, você está com a Bíblia aberta, irmão? Capítulo 1, versículo 1, ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, muitos crentes que não acreditavam na conversão do apóstolo Paulo, apelavam para esse ponto. Que ponto? Que Paulo não poderia ser considerado apóstolo de Jesus Cristo, porque ele não fez parte do colégio apostólico. Ele não participou de Cristo enquanto Cristo estava em carne. Só que a Bíblia Sagrada vai nos dizer, preste atenção para mim, por favor, não converse na hora que eu estiver pregando, que você tira a minha atenção. E eu chamo a sua atenção de púlpito aqui de cima. Amém? Quando Paulo está olhando e está ministrando essa palavra aqui e falando aos irmãos acerca de como isso tem acontecido, ele vai dizer que o chamado dele para ser apóstolo de Cristo Jesus foi por um Cristo glorificado.
Porque quando Lucas vai narrar a trajetória do apóstolo Paulo sendo chamado para ser apóstolo, o Cristo que vai aparecer para ele não é o Cristo homem, mas é o Cristo Deus. E se a gente realmente faz uma revisão no chamado dos apóstolos, dos 12, e no chamado de Paulo, a gente pode observar que Paulo fez muito mais em plantação de igreja, em ensinamento, em ministério, em ensino, em tudo. Ou seja, o ministério de Paulo sobressai. Os judaizantes, irmãos, eles estavam querendo infiltrar essa heresia, porque eles estavam dizendo assim: olha, não tem problema nenhum de vocês aceitarem Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês. Podem aceitar Jesus sem problema, mas vocês têm que saber uma coisa: a salvação só é conquistada por obras. O capítulo de número 1 vai estar em torno deste, e vai estar em torno deste problema. E no capítulo 2, Paulo vai peitar isso mesmo, nada mais, nada menos do que Pedro. Porque Pedro estava comendo com os gentios, e quando Pedro descobriu que Paulo está chegando, ele limpou a boca e se retirou da mesa. Ele limpou a boca e se retirou da mesa, e Paulo vai lá dizendo assim: olha, Pedro, se tu fala que tu é judeu, e a salvação é só para vocês judeu, porque Paulo vai dizer: eu sei que a ti o Senhor entregou o evangelho da circuncisão, assim como ele entregou a mim o evangelho da incircuncisão, dos incircuncisos. Mas se tu diz que a salvação é só para aqueles que têm a carne cortada, seu prepúcio cortado pela circuncisão, por que tu come com os gentios? Alguns teólogos, eu já li algum comentário sobre isso, vão dizer que Paulo e Pedro foram até na mão. Porque Pedro, se você ler as passagens que ele aparece na Bíblia, você vai observar que ele não era nada fácil, né? Lembra lá do Getsemane, quando Jesus chegou lá e Malco veio lá, o soldado, ele puxou, não, nem conversou, ele puxou a espada da bainha e tchau a orelha de Malco, né? Então Pedro, ele era meio bravinho, ele era meio estressadinho também, digamos assim. E Paulo só, por exemplo, os teólogos, quando vão descrever a pessoa do apóstolo Paulo, eles vão dizer que Paulo era baixinho, cabeçudo, perna torta, viu? E todo baixinho é meio empirrado, né, irmão? Cearense que o diga, todo baixinho ele é meio empirrado. Então, eles dão algumas características de Paulo. E Paulo, então, ele vai falar acerca de defender o seu apostolado. Defendendo o apostolado, no capítulo de número 1, está com a Bíblia aberta, versículo de número 8, ele vai dizer assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, que ele seja anátema. Esse texto aqui na Bíblia, a palavra outro, ela tem duas vertentes. Lembra de João 16? Eu vou, mas eu envio outro consolador, outro halos, do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma unção, ou seja, um outro igual. Mas esse outro que o apóstolo Paulo está usando aqui é um outro diferente, porque a palavra no grego aqui é héteros. Héteros é um outro diferente. Paulo está dizendo assim: se alguém, esse alguém são os judaizantes, aparecer para vocês com um evangelho adulterado, que eles sejam anátema. Isso aqui é um ponto muito importante, irmão, presta atenção. Se Paulo, que veio do judaísmo, está dizendo que não tem nenhuma probabilidade do próprio cristianismo se unir com o judaísmo, se ele está fechando para o próprio judaísmo, que ele era judeu, irmão, fariseu, imagine se ele ia abrir para uma outra lacuna. Isso é tão maravilhoso, porque o evangelho não pode se misturar com os coaches, o evangelho não pode se misturar com a doutrina da prosperidade, o evangelho não pode se misturar com o ecumenismo, com o catolicismo, com nada, porque o evangelho nessa questão, ele é exclusivista, ele é próprio, ele é só, ele anda numa mão só. E é muito interessante isso, e quando Paulo fecha isso aqui, ele vai mais além. Ele fala de coisas naturais, ele tem tanta certeza, porque irmão, essa mensagem aqui, foi uma mensagem que mudou o coração desse homem. Quando eu leio isso aqui, eu fico assim olhando, eu fico fascinado com o que o Espírito de Deus fez na vida de Paulo. Por quê, pastor? Porque Paulo, irmão, ele viveu a vida dele todinha dizendo: ou cumpre a lei ou morre. Aí no capítulo 3 daqui ele vai dizer assim, olha o que ele vai fazer, ele era muito inteligente. No capítulo 2, quando ele peitou Pedro e foi para cima de Pedro, no capítulo 3 ele falou assim: peraí, se eu já entendi isso, se eu já entendi que eu não me salvo, mas que Deus me salvou através da sua graça, agora como é que eu vou passar isso para os meus irmãos? Aí ele é tão inteligente que no capítulo 3 ele pega o exemplo de Abraão. Aí você fala, por quê, pastor? Porque a nação de Israel nasceu em Abraão. O povo desenvolveu na pessoa do patriarca Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, e Jacó as tribos de Israel. Então, tanto o islamismo, o cristianismo, como o judaísmo nasceram de Abraão. E ele vai falar, olha o que ele vai dizer:
Abraão não foi justificado pelas obras, mas porque ele creu no Senhor. Quando você conversa com um judeu, olhe para mim, por favor. Ele bate no peito dele e fala assim: tá vendo? Vou esticar meu braço aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o sangue de Abraão. Aqui tem o sangue de Moisés. Eles têm isso como um troféu para eles, muito grande. Porque eles pensam que eles podem ser salvos, porque tem o sangue desses patriarcas ou desses profetas. Só que agora Paulo vem com uma proposta diferente. O que ele vai dizer aqui no capítulo de número 3 é muito interessante. Abra a Bíblia, por favor. Capítulo de número 3, aleluia, versículo de número 6, quem encontrou, diga amém. Ele diz assim, ó: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado para... Aí o judeu, olhe para mim antes de você ler o 7, por favor. O judeu fala assim: não, pastor, até hoje, nós temos o sangue de Moisés, não adianta nada ter o sangue de Moisés e não ter reconhecido Jesus Cristo como Filho de Deus. E Paulo vai pegar tão além, irmão, olha o que ele vai escrever, presta atenção. Ele está combatendo aqui nesse meio das igrejas da galáxia, tem gentios que se converteram ao cristianismo, estou explicando o contexto para você, e tem judeus que agora são cristãos. Então os judeus que são cristãos, eles estão com um pé dentro da igreja e um fora. Por quê? Porque eles estão conhecendo o cristianismo. E como eles não têm um pastor para estar perto, assim, num culto de doutrina, dando ensino, olha só a situação de Paulo. Paulo os guardava só em oração. Eu fico imaginando, como Paulo precisava pregar o evangelho para toda a Europa, para toda a Ásia, pense no coração desse homem e falasse: meu Deus, eu vou sair daqui dessa igreja e os lobos vão se filtrar. E o que era que ele fazia? É unânime, você pega as cartas, Paulinho, e você vai ver ele falando assim, ó: não paro de orar por vocês, não deixo de orar por vocês, vocês estão nas minhas orações, todo o tempo eu estou orando. E quando ele fazia isso, ele pegava as cartas e mandavam. Agora olha que coisa linda que eu vou te falar. Toda vez, Joel, que Paulo pegava as cartas e mandava as cartas para a igreja, porque essas cartas aqui, elas eram lidas nas comunidades, nas primeiras sinagogas, elas estavam tomando aquela iniciativa. E é interessante que os primeiros crentes, os crentes dos 100 primeiros anos, os crentes da igreja primitiva, já reconheciam essas cartas como textos inspirados, assim como era o Antigo Testamento. E olha que coisa linda, Paulo nunca escreveu para nenhuma das igrejas que ele mandou carta dizendo assim, ó: quanto é que está rendendo a igreja aí? Nunca. Todas as vezes que você vai ver Paulo escrevendo, ele vai escrever assim: como é que estão os irmãos na fé? Os irmãos estão bem? Estão caminhando para o culto? Estão orando? Aí tanto que todas as cartas ele termina como? Agradecendo os seus cooperadores e muitas pessoas que foram bênção na vida dele quando ele esteve naquele lugar. E é interessante, olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai falar no capítulo 3, no verso 7. No 6 ele diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para... Aí o judeu se gaba, né? Não, nós temos o sangue. Olha o que um ex-judeu vai falar. 7. Sabei, pois, que os que dá fé é que são filhos de Abraão. Irmão, você não entendeu ou não saiu glória. Olha o que ele acabou de falar. O judeu estava dizendo: Paulo, a gente é circuncidado, a gente é só a nata, a gente é o povo do Messias, a gente tem o sangue de Abraão. Aí ele abre a boca e fala assim: só que os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue dele. Ah, meu irmão, isso aqui foi uma patada de duas mãos, assim, pá, que fechou no meio. Ele falou: os que são filhos de Abraão são aqueles que creram no que Abraão creu. Tá, só que agora tu vai dar um glória bem maior. Por quê? Porque Paulo diz assim, ó: os filhos de Abraão, você acabou de ouvir, não são aqueles que têm o sangue de Abraão. Por exemplo, se o judeu chegar contigo e querer se gabar, porque tem uns que gostam de se gabar e falar assim: ei, sou judeu. Tu fala: ei, eu creio em Cristo. Porque o importante não é ter sangue de judeu. Ele falou assim, ó, leia de novo o verso 7. Sabei, pois, que os que da fé, que são os filhos de... Aí o apóstolo Paulo vai falar algo tremendo. Porque ele olhe para mim, porque ele falou no versículo 7 que os que são filhos de Abraão são aqueles que creram no que Abraão creu. Aí a pergunta é: mas pastor, no que foi que Abraão creu? Aí no verso 8 ele vai dizer no que foi que Abraão creu. Olha lá: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé. Irmão, olhe para cá. Pela fé.
Isso quem está falando é um judeu, ou melhor, um ex-judeu, que passou a vida todinha falando, cumpre a lei ou tu morre. E aí ele vai dizer assim, ó, Deus justificou pela fé os gentios e prenunciou o evangelho. Paulo está falando, ei, creio no que Abraão creu, porque Cristo pregou o evangelho para ele lá no Moriá. Imagine ele escrevendo, por quê, irmão? Porque os judeus aqui das igrejas da Galácia estavam fazendo o seguinte, ó, bora para o culto. Eles pensavam que pelo fato deles serem circuncidados ou guardar o sábado, eles estavam salvos. Aí Paulo vai escrever no capítulo 3, no 2 ainda, ele vai dizer assim, ó, presta atenção, eu não quero saber quem é cortado e quem não é cortado. Porque, irmão, nós fazemos isso hoje. Nós queremos externar uma santidade, quando a verdadeira santidade que vale para Deus é interna. Eles só pelo fato deles terem a carne cortada, eles pensavam assim, a gente está no pacto que Deus fez com a... Aí o doutor Ernesto Tognini fala algo fantástico. Só falo. Aí, olhe para mim. Ele diz assim, ó. Abraão não foi circuncidado por obras. Não, ele diz assim, Abraão não creu para ser circuncidado. Desculpe, Abraão não foi circuncidado porque creu. Abraão foi circuncidado porque ele creu antes. Ou seja, eles pensavam que o pacto de Deus com Abraão era a obra da circuncisão. Mas não, todos os salvos na pessoa de Jesus Cristo, Deus estava dizendo assim, Abraão, eu vou fazer tu crer no Evangelho, eu vou mostrar o Evangelho para ti, tu vai acreditar, e eu vou fazer uma promessa para ti. Aqueles que crerem, Abraão, no que eu vou te mostrar, vão também ser salvos, vão ser chamados de meus. É por isso que o judeu, olha, me prova na Bíblia, simples, a samaritana tinha sangue judeu? Não. A cananeia tinha sangue judeu? Não. O gadareno tinha sangue judeu? O oficial romano tinha sangue judeu? Os 10 leprosos eram que? Gentios. Está vendo? E por que eles foram salvos? Porque eles creram na mesma coisa que Abraão creu. Olha só, os judeus falam assim, nós cremos no pacto do sangue. No sangue de Abraão. Aí o cristão responde, nós também cremos no pacto de sangue. Olhe para mim, que maravilha isso, né, irmão? Vocês creem no pacto de sangue de Abraão, mas Abraão só fez pacto de sangue porque teve um pacto de sangue que foi feito por ele. Irmão, imagine isso, preste atenção. Abraão está subindo, esse texto me fascina, olhe para mim. Está começando a melhorar, está começando a destravar aqui o negócio. Abraão está subindo para o monte para sacrificar Isaac. Segundo a tradição, lá onde está o dumo da rocha, foi onde está a pedra que Isaac teria sido sacrificado. E para os muçulmanos teria sido Ismael. E é interessante que Abraão, quando está indo com os moços, acompanhando ele, os seus guarda-costas, os seus funcionários, ele fala, a partir do momento que ele avista o monte, ele olha e fala assim, a partir do momento que vocês vão ficar aqui. Olha isso, irmão. Ele não está indo matar Isaac? Sim ou não? Sim, ele está indo sacrificar Isaac, sim ou não? Aí ele fala para os moços assim, ó, fique aqui, que eu e o menino vamos lá adorar e vamos voltar. Como? Não, você não entendeu, não é possível. Ele fala, fique aqui, que eu e o rapaz vamos lá adorar e vamos voltar. Ou seja, por isso que é o pai da fé. Mas antes de Abraão ser o pai da fé, ele deu muito trabalho para Deus. Como o pastor Narciso? Primeira vez ele mentiu que a Sara era mulher no Egito. Depois mentiu de novo que a Sara era mulher dele, dizendo que era irmã, que não era mulher. Ou seja, o pai da fé não tinha fé. Mas a partir do momento que ele teve fé, porque Deus não... Meu Deus, isso é muito tremendo, eu quebro com a prosperidade aqui agora. Deus não queria que Abraão tivesse fé para ser rico. Deus queria que Abraão tivesse fé no sacrifício que ele ia mostrar para Abraão, que ia redimir não só Abraão e o seu povo, mas todos os eleitos de Deus. Irmão, agora eu te pergunto, como é que ali no monte, Isaac, segundo os teólogos, já tinha a força para impedir aquele sacrifício, e ele fala, pai, estou vendo fogo, estou vendo cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo tudo, mas e o cordeiro, cadê? Aí ele fala, Jeová Jiré, Deus proverá. Aí os teólogos vão dizer que o próprio Isaac já tinha força física, devia ter entre 13 e 17 anos para lutar contra o próprio Abraão. Aí é tão lindo que não é só Abraão que está crendo, o filho também. Que isso, irmão? Tipo assim, ele está olhando para a mão do pai, está vendo? Peraí, ele está dizendo assim, peraí, isso está cheirando mal. O sacrifício eu acho que sou eu. Aí ele olha para o pai, pai, cadê o sacrifício? Abraão responde, Deus Irmão, é muita coincidência.
A Bíblia diz, você conhece a história muito bem, eu não preciso narrar, que quando ele vai fazer o sacrifício, o anjo brada. Abraão desiste. Aí Abraão olha para o lado, lá está lá um cordeiro preso no arbusto. Como, irmão? Como? Providência do... Aí Paulo vem bem aqui, 2000 anos depois, dizer assim, quem creu no que Abraão creu. O Senhor estava falando para ele naquela noite, ou naquele dia no Monte Moriá, não mata o teu filho, porque o sangue de Isaac não expia pecado. Deixa que o meu vai morrer. Aí o apóstolo Paulo passou a vida todinha pensando que sacrifícios, que lei, que expiação do sacerdote era como eu poderia me redimir no modelo de salvação sinergista. Aí Paulo descobriu, não. Aí olha o que ele vai falar no capítulo 4. Vamos lá, por favor. Capítulo de número 4. Antes de você ler o capítulo de número 4, leia o capítulo 3, versículo de número 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, isso tudo ele escrevendo para os crentes da Galácia. Capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Olha como ele enviou, irmão. Nascido de mulher. Oh glória. Nascido sob a... Aí você fala, mas pastor, por que plenitude do tempo? Essa palavra plenitude no original, ela tem um sentido de momento certo, momento oportuno, momento exato, a hora determinada, a hora decretada. Aí você pergunta assim, pastor, por que Cristo não veio antes? Porque você não manda seu filho para qualquer lugar. Você manda seu filho para qualquer lugar? Deus falou assim, primeiro eu preparo o mundo. Calma, Egito, toda a ciência, depois dos egípcios, Babilônia, toda a botânica para o mundo ensinou. Depois dos babilônios vieram os persas com o sistema da política. Depois dos persas vieram os gregos com toda a cultura helênica. Depois dos gregos veio Roma, que fazia estrada para os evangelistas pregarem. Aí quando o mundo já estava pronto, aí ele fala, agora ele desce, que já está pronto para receber ele, para ir pregar o evangelho, a boas novas de salvação. Agora preste atenção, isso aqui é tão bom para nós. Eu já vou terminar. Quando Paulo fala assim, ele diz assim, esse evangelho, ele é um outro evangelho que eu não prego, ou seja, aquele evangelho que eu não prego, ele estava dizendo assim para os irmãos, lembre do que eu ensinei vocês. Esses judaizantes estão aí só para querer camuflar a mente de vocês. E esse evangelho que eles pregam, ele é anátema. Ele é um evangelho diferente do que eu prego. Paulo com cuidado para que não deixasse, irmão, é muito simples, Eu escutei essa frase lendo um livro, eu guardei no meu coração. Um autor que eu não recordo o nome dele agora, ele disse assim, quando o teólogo não é temente a Deus, ele é um dos maiores instrumentos de Satanás que tem na terra. E é verdade. Outro ponto, as maiores heresias que nós temos hoje no nosso meio cristão, elas não nasceram de crentes comuns, elas nasceram de teólogos. Então quando o teólogo não tem temor a Deus, ele tenta ocupar o lugar de Deus, você já sabe no que dá. E o apóstolo Paulo estava dizendo assim, lembre do que eu ensinei, porque eu não recebi, isso é muito lindo, ele poderia falar muito bem, eu fui instruído com Gamaliel, eu passei pelo Sinédrio, eu fui formado, eu sou um homem, olha o que ele falou, eu não recebi o que eu ensinei para vocês de homens, eu recebi de Cristo Jesus por revelação e passei para você. Irmão, eu fico imaginando, eu sempre faço essa ilustração quando eu prego sobre Paulo. Olhe para mim, eu fico imaginando assim, olha que texto lindo. Quando Paulo aceitou Jesus aqui, ou melhor, quando Jesus aceitou Paulo, né? Quando Jesus recolheu Paulo e chamou ele para o evangelho, olha isso aqui. Aí você pensa assim, pastor, o que aconteceu em seguida? Leia o capítulo 1, versículo de número 17, por favor. Capítulo 1, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. E nem subir a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Presta atenção para cá todos.
após a conversão em Damasco, ele não vai para Jerusalém e vê Pedro e o colégio apostólico. Está aqui, você acabou de ler. Para onde ele vai? Para a região da Arábia. Por quê? Porque Paulo é fariseu, Filipe. E fariseu nunca vai acreditar num Cristo que não vem da Bíblia. O que ele foi fazer para a região da Arábia? Passar 3 anos lá. Ele pegou de Gênesis a Malaquias e foi dizer assim: bora ver mesmo se ele é o Messias. Quando ele pegou de Gênesis a Malaquias, nos 3 anos que ele passou na Arábia, aí ele começou. Quando ele viu que a arca é Cristo, que Noé era Cristo, que Moisés era Cristo, que o maná era Cristo, que tudo era Cristo, aí ninguém segurou mais ele. Tanto que você pode observar, por que Paulo não quis ir em seguida para Jerusalém? Porque se ele chega lá com a fama que ele tinha, ninguém recebia. Tanto que não queriam considerar ele apóstolo, porque ninguém acreditava na conversão. Lá vai Paulo para o primeiro culto. Saiu de Damasco, o Senhor pegou ele de jeito. Eu sempre digo isso. Satanás está aqui, Paulo é um instrumento na mão do diabo, e o Espírito Santo olha e fala: não é que esse homem dá um bom crente? Isso, ele salva ele, prepara ele. Agora a mente mais brilhante da terra é salva na pessoa do Senhor Jesus. É tão impactante que aonde ele passa, ele funda uma igreja, instrui e capacita. Olha, quando ele entra na sinagoga, que tem 15 pessoas, para assistir o primeiro culto, quando ele põe a cara e o povo fica mudo, alguém fala assim: olha quem chegou, Saulo. Eles não sabiam que não era mais Saulo, já era Paulo. Aí perguntei: aí Saulo, vai acabar o culto ou não vai? Essa você já sabe, não, hoje eu vim adorar. E ninguém segurou mais, irmão. Quando ele fala de o evangelho, ele fala assim: gente, não deixe que os outros líderes, não deixe que os outros mestres, não deixe que, olha irmão, isso aqui é tão forte, que quando o Mormon bater na sua porta e querer falar que Joseph Smith recebeu uma nova revelação de Deus, você fala anátema. Quando os testemunhos de Jeová baterem na sua porta e falar: recebemos uma anátema. Quando todas as outras religiões, seitas baterem na sua porta, você vai falar anátema. Por quê? Porque o que nós recebemos, nenhum anjo pode mudar, ninguém pode mudar. É um evangelho que não pode ser adulterado. Só que as pessoas, elas precisam e preferem, muitas das vezes, ouvir falsos ensinamentos, falsos líderes, falsos profetas, do que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente. Eu caminho por fim, capítulo de número 5, por favor. Versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Aí ele vai dizer assim, esse texto que você vai ler comigo agora, do verso 1, ele é um dos textos mais mal compreendidos que nós temos na Bíblia, principalmente por jovens. Qual é o texto? 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você prestou atenção no que você leu? O camarada pega esse versículo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele pensa que ele é livre para fazer o que ele quer. Mas se você leu o versículo todo, você está observando que Paulo está falando que a liberdade é que nós estávamos condenados pelo pecado, condenados pela lei, e que Cristo nos libertou para sermos escravos dele. Então, me prova, pastor. Leia o verso 13 do mesmo capítulo. 5:13 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Está vendo? É justamente isso que as pessoas fazem. Eu sou livre. Porque eles estão confundindo liberdade com libertinagem. E é totalmente, isso aqui é contexto helênico, querido. Isso aqui é grego. O grego escuta Paulo de manhã e à noite ele está no templo de Afrodite virando Satanás. Por quê? Porque para ele o corpo dele é só o que interessa, para ele só é o espírito. Então o corpo ele pode fazer tudo o que ele quiser. E Paulo está dizendo assim: ei, vocês não são livres para pecar. Vocês foram livres do penhor do pecado. Vocês foram livres do jugo da lei. Ou seja, eu libertei vocês para vocês serem livres em mim, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas usam esse contexto aqui para falar, não, capítulo 5, verso 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Eles queriam forjar uma falsa santidade. Olha qual era o pensamento deles. Não, a gente já é cortado.
A gente já é circuncidado, a gente já é livre. Bora fazer nossa vontade. Quando esse conceito de liberdade, irmão, sabe que quando a Bíblia fala que você é livre, ela está falando assim, você é escravo de Cristo. Aí você fala, poxa pastor, mas é pesado. Você prefere ser escravo de Cristo ou do diabo? Aí melhorou, né? Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo de Satanás. Por isso que eu falo, lá fora, os jovens olham para os jovens daqui de dentro e falam assim, esses jovens crentes são todos quadrados. Eles não podem fazer nada, eles não podem fazer sexo antes do casamento, eles não podem se drogar, eles não podem namorar. Nós não, nós somos livres, nós fazemos o que queremos, a gente curte mesmo e a gente está aí, é nós. Eles pensam que são livres e que nós somos presos, quando na verdade nós somos livres. Você entende isso? E eles são escravos do pecado. E eles são, olha só, e eles são tão escravos do pecado, eles têm uma corrente no pé, nas mãos, e eles não conseguem, irmão, de jeito nenhum visualizar. Por quê? Porque a graça que alcançou Paulo ainda não alcançou eles. Presta atenção, olha que coisa impressionante. Glória, é por isso, meu Deus, que palavra que eu vou falar para você agora. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Porque na carta aos Coríntios, Filipe, ele fala assim, de glória em glória nós somos transformados. Ele vai falando o seguinte, que quando nós crescemos na maturidade cristã, que quando nós nos tornamos mais crentes, mais santos, a nossa semelhança que foi perdida lá no Éden, ela volta a ficar parecida com Cristo. É claro que nós não vamos alcançar o patamar total só na glorificação, mas cada vez que eu vou crescendo em glória, me tornando santo, santidade significa exclusividade, me separar de tudo que desagrada o meu Deus. Quando eu cresço em santidade, a minha semelhança que foi caída pelo pecado, ela começa a se parecer novamente com Cristo. Mas quando eu peco, eu fico mais dessemelhante ainda. Olha que coisa maravilhosa isso. Paulo está ensinando para nós aqui, que quando nós estamos com Cristo, que quando nós estamos no processo de santidade, quando nós estamos vivendo o processo de santidade, nós estamos nos parecendo cada vez mais com o Senhor. Você consegue compreender isso, irmão? Em nome de Jesus? Agora, mas isso é só para quem já foi alcançado pela graça. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se você fala que você, escute, vou terminar já, 2 minutinhos. Se você fala que você já foi alcançado pela graça, mas você continua precisando que pastor esteja todo o tempo no teu pé, você precisa que todo o tempo alguém esteja te falando, olha, para de pecar, para de fazer isso, não é por aí. Por que eu digo que a graça ainda não te alcançou? Porque aqueles que a graça já te alcançaram, a lei não precisa estar aqui na frente dele na Bíblia. A lei já está aqui, imputada. Você entende isso? Você chega diante de uma situação, a situação do pecado se apresenta. Aí tu olha, tem ninguém aqui, vou pecar. Pecou. Só que o crente salvo, o olhar dele sabe que todo o tempo, se essa graça já te alcançou, escute, porque eu digo, olha só, irmão, as pessoas que falam assim, a graça de Cristo me alcançou. Paulo falou assim em Gálatas, irmãos da Galácia, eu era assim, eu perseguia a igreja, olha o que ele escreveu, eu era terrível, eu só falava que era lei, mas eu descobri, aí ele fala no 5:20, no 4:20, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em? Deixa eu te perguntar uma coisa, olhe para mim, por favor. Por favor. Cristo vive em você? Vive, irmão? Suas atitudes são atitudes de que Cristo vive em você? Não vivo mais eu. Mas Paulo está vivo, ele está falando. O que Paulo está ensinando? Não faço mais o que eu quero. Sabe o que é interessante? Olhe para mim, vou falar, é polêmico, mas eu vou falar. O jovem vai colocar uma tatuagem aqui no braço dele. Aí ele já estudou cultura, já estudou tudo, já sabe de onde veio a tatuagem, já pegou os contextos, tudinho.
Quando ele está colocando a tatuagem, o Espírito está bem aqui, ó. Por que tu está fazendo isso? Ou seja, ele está pecando consciente. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Irmão, eu já falei. Você é escravo da verdade. Você é servo da verdade. Não, isso é forte, isso é pesado e não é para crente infantil. Isso é para crente que já entendeu o que é o evangelho. Não vivo mais, mas Cristo vive em... Olha o que o judeu falou, e eu terminei. Até para me comprar um sapato. Pode ser que pareça loucura e fanatismo para você, mas foi ele que falou. Até para me comprar um sapato, para me colocar no meu pé. Um judeu falando isso, um velho. Eu pergunto, Deus, eu posso comprar esse sapato? Nosso problema é que a gente só consulta Deus quando a prova já está, ó. Se a gente, antes de fazer a burrada, em todas as áreas, Deus, eu posso estar vivendo em fornicação? Só vou acreditar. O pastor já pregou 15 vezes lá no púlpito, ainda não acreditei. Mas se o Senhor mandar um anjo de fogo. Você sabe por que nossa vida é assim? Porque nós não consultamos. Porque nós vivemos ainda maior do que o Espírito. A nossa carne ainda está mais latente. Paulo foi tão transformado, irmão, que ele disse assim: não troque o que eu ensinei para vocês. Segure esse mandamento. Segure essa palavra. Vocês vão herdar o céu. Vocês vão herdar o reino. Oh glória. O que é que faz, irmão, um homem rico? Porque ele era rico, erudito, famoso, conhecedor, filósofo, teólogo, largar tudo, chamar tudo isso de escória e se submeter, apanhar, ser colocado debaixo de um cesto, tomar açoite, sofrer naufrágio, ser picado por uma serpente. O que faz isso acontecer? Deixa eu te perguntar uma coisa, olha para mim. É uma mensagem de reflexão hoje para a nossa vida. Qual foi a última vez que você fez um sacrifício pela cruz? Nós nos acostumamos a ter Cristo Jesus como um curandeiro, como alguém que resolve os nossos problemas e acabou, quando na verdade Cristo está contando com cada um de nós, para que nós sejamos homens e mulheres cheios de Deus. Curve sua cabeça, querido Deus e eterno Pai. Debaixo dessa palavra ministrada pelo Teu Espírito,